Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! A frota de carros deve continuar a crescer aqui no Brasil. As vendas de veículos registraram uma nova alta no mês de setembro. A quantidade de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus vendida em setembro no país foi de 243.200 unidades, um resultado 2,9 maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores também divulgou que a produção de veículos automotores cresceu no mesmo mês e atingiu 243.400 unidades, ficando 5,8% maior ao resultado registrado em setembro de 2024. As exportações totalizaram 52.500 unidades, um salto de 26,2% sobre o mesmo mês do ano passado. Já as importações ficaram menores e chegaram a 42.400 unidades, 0,4% abaixo do registrado em setembro de 2024. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, as vendas de veículos automotores foi de 1.910.000 unidades, 2,8% superior ao mesmo período do ano passado. E o carro é o principal meio de transporte usado pelo brasileiro para chegar até o trabalho. A pesquisa foi divulgada pelo IBGE. Essa foi a primeira vez que o censo fez perguntas sobre o meio de transporte usado no deslocamento até o trabalho. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, o resultado foi que o carro é o principal meio de transporte dos brasileiros para ir ao trabalho. 32% dos entrevistados, ou 21.400.000 pessoas, se deslocam de automóvel, enquanto 21%, ou 14 milhões, vão de ônibus. Na sequência, o deslocamento a pé com 18%, que fazem o trajeto caminhando até 30 minutos. Em seguida, aparecem as motocicletas, utilizadas por 16% dos trabalhadores entrevistados. Para chegar ao resultado, o censo pediu que fosse indicado o meio de transporte em que a pessoa passa a maioria de seu tempo no deslocamento para o trabalho, ainda que utilize mais de um meio de transporte. Na classificação por raça, as pessoas brancas são as que mais usam o carro como principal meio de transporte. As pardas aparecem na sequência. As pretas tinham ônibus como principal meio de transporte. A maioria das amarelas utilizam carro. E entre as indígenas, o trajeto era feito a pé. Ainda segundo o censo, mais da metade dos trabalhadores brasileiros leva até meia hora para chegar ao trabalho. Outros 22% gastam entre 31 minutos e até 2 horas no trajeto. E uma parcela menor enfrenta deslocamentos ainda mais longos. A balança comercial brasileira registrou um crescimento de 3 bilhões de dólares, o que equivale a mais de 15 bilhões de reais no mês de setembro. O resultado foi menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. O mês de setembro foi marcado pela nova tarifa americana de 50% sobre a maior parte dos produtos exportados pelo Brasil. As exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 20% em relação ao mesmo mês de 2024. A diminuição de embarques para o segundo maior parceiro comercial do Brasil não impediu o avanço das vendas e exportações para a China, a Europa e a América do Sul. Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações para a China foram de 15%, enquanto as vendas para o continente europeu cresceram mais de 3%. E, por fim, os embarques para a América do Sul subiram quase 30%. As exportações globais também aumentaram, sendo o setor da agropecuária o de maior destaque, somando mais de 30 bilhões de dólares, o equivalente a 156 bilhões de reais.
As importações impulsionadas pela agropecuária e a compra de soja resultaram em pouco mais de 27 bilhões de dólares, ou seja, 140 bilhões de reais. Dessa forma, o saldo da balança comercial do Brasil ficou positiva, em 3 bilhões de dólares, o equivalente a 15 bilhões de reais, valor 41% menor do que no mesmo mês do ano passado, quando a diferença entre as exportações e importações brasileiras ficaram positivas, em 5 bilhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 26 bilhões de reais. Uma mulher era mantida em cárcere privado em Santa Catarina. Para se salvar, ela usou um pedaço de papel higiênico para pedir socorro. Vamos ver. Nesse final de semana, uma situação chamou a atenção, de todo o país, quando uma mulher que era mantida em cárcere privado conseguiu, através de uma notificação em um papel higiênico numa loja de conveniência, alertar as pessoas para que pudessem ajudá-la. Tudo isso aconteceu na cidade de Gaspar, aqui em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, onde essa mulher tinha já terminado um namoro, resolveu, depois de 6 meses, dar uma segunda chance e o homem acabou aprisionando dentro de casa. Fez diversos vídeos íntimos dela e ameaçou divulgar na internet. Enquanto isso, ele a mantinha em cárcere privado e ela, com uma desculpa de comprar um maço de cigarros num posto de combustível, ele a levou até lá. Chegando, ela pediu para ir ao banheiro e no banheiro ele escreveu com um batom o endereço da casa dela e os dizeres falando que estava mantida em cárcere privado 190. Com tudo isso, ali depois, isso foi no sábado. No domingo, o pessoal achou esse papel, avisou a polícia e a polícia foi lá e conseguiu tirá-la das mãos desse homem que estava mantendo em privação de liberdade. A mulher foi levada pela polícia, o homem, claro, também, e nele foi descoberto, gente, que ele já tinha 54 boletins de ocorrência contra ele, inclusive dela mesma, para mantê-lo afastado, entre outras pessoas, aí por ameaça, por também coação, constrangimento, enfim, 54 boletins de ocorrência. O homem estava solto ameaçando mais uma mulher. São os índices de violência que serão, inclusive, discutidos aqui no sul de Santa Catarina essa semana, através do primeiro simpósio nacional que vai acontecer na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, aqui em Criciúma. Vai reunir pessoas das áreas da saúde, da educação, da segurança pública, de todos os setores que envolvem serviços públicos, em 2 dias aqui na universidade, pessoas do Brasil inteiro, para discutir os diversos tipos de violência e também, essa violência contra a mulher. O que fica nesse caso é que ela conseguiu acionar de alguma forma os órgãos de segurança para que ela fosse resgatada, mas em muitos casos as mulheres, ou então você que sofre qualquer tipo de violência psicológica, danosa, enfim, não chegam nem a registrá-la, o que dificulta para os órgãos competentes administrar esse tipo de conduta em suas cidades e até mesmo no país. Esse simpósio é muito importante para relatar casos e estudos, sobre o aumento da violência em diversas áreas aqui que a gente nem sabe, Nesse caso, ela entrou numa estatística de violência doméstica, mas poderia ter entrado em outra, de feminicídio. Como outras pessoas, acontece isso também. Então, o importante é sempre que sofrer um ato violento, seja de qual forma for, não precisa ser física, pode ser psicológica ou outros atos, registrar nos órgãos competentes essa violência para que ela seja tratada da forma correta. Então, gente, essa mulher se safou. Lembre-se, tem o X na mão, tem outras formas de identificar caso uma mulher esteja sendo coagida, presa em cárcere privado ou então ali naquele momento esteja sofrendo algum tipo de violência para identificá-la e ajudá-la. Um crime está sendo investigado pela polícia do Rio de Janeiro. Uma mulher é suspeita de ter matado o próprio pai, tendo servido uma feijoada envenenada para o idoso. A Polícia Civil do Rio iniciou no Cemitério Memorial do Rio a exumação do corpo de Nelly Correia da Silva, de 65 anos, que foi morto em abril deste ano. O exame é necessário para descobrir se houve envenenamento. Nelly morreu no Hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense, horas depois de consumir uma feijoada. As investigações demonstraram conexão entre a morte dele e de outras 3 pessoas, que também faleceram devido a envenenamento. Os outros
outros 2 casos aconteceram em Guarulhos, São Paulo, e todos atribuídos a Michele, filha do idoso, e a cúmplice Ana Paula. As 2 mulheres estavam na companhia do aposentado, no interior da residência dele, em Duque de Caxias, quando o idoso passou mal. Uma quebra de sigilo telefônico, autorizado pela Justiça, revelou que no celular usado por Ana havia conversas das 2 mulheres. Uma das mensagens falava sobre a hipótese de Nelly ser envenenado com a feijoada. Ana Paula chegou a confessar à polícia ter matado 10 cachorros com chumbinho. O objetivo era testar o efeito do veneno. Conforme as investigações, pai e filha não mantinham um bom relacionamento. Michele e Ana Paula foram presas e as investigações continuam. Mais um caso de ataque de onça-pintada foi registrado no Pantanal. Desta vez, o trabalhador foi socorrido com vida e continua internado na UTI. A vítima é o trabalhador rural Flávio Ricardo, do Espírito Santo, de 28 anos. Ele foi atacado por uma onça-pintada por volta das 5 horas da tarde de sábado, em uma fazenda na região do Paiaguás, na cidade de Corumbá, no Pantanal, aqui em Mato Grosso do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local do ataque fica a cerca de 45 quilômetros de uma base avançada, onde 4 bombeiros faziam ações de combate aos incêndios florestais. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram o homem com vários ferimentos causados por mordidas e arranhões e com cortes profundos na região da cabeça e da perna esquerda. Apesar disso, ele estava com os sinais vitais estáveis e consciente e recebeu os primeiros atendimentos. Como o local era bastante isolado, ele foi transportado por um helicóptero do Exército com apoio de um médico e um enfermeiro. A aeronave chegou por volta das 10 horas da noite no local e Flávio deu entrada meia-noite na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, na Santa Casa de Campo Grande, onde continua internado. Na capital, outro caso também está preocupando os moradores. Testemunhas relataram ter avistado uma onça-pintada com filhotes circulando na região do bairro Vila Nasser. Marcas de pegadas e carcaças de animais foram encontradas nas proximidades. Ali embaixo nós viu os olhos delas de noite brilhando. E aqui pra cima, aqui, ó, teve umas marcas do rastro dela. Aqui pra cima que nós trabalhamos aqui. Aí atrás da casa do guri lá também ela tava esturrando muito. Então, uns 2 meses atrás aí. Muito brava ela, hein? Os vizinhos aqui tá muito preocupados. Nós também tá preocupados, assim, porque é questão do povo, né? De ela atacar uma pessoa, pelo que nós já viu nas reportagens lá do Pantanal, que ela andou atacando aí. É que nós mexemos muito com hortaliça e em redor tem o povo que trabalha com gado. Aí fica meio tenso, né? Polícia Militar Ambiental esteve na região para conversar com os moradores e armadilhas foram instaladas na intenção de capturar a onça com segurança. O IBAMA também acompanha o caso e monitora a área. A orientação das autoridades para quem avistar o animal é não se aproximar nem tentar espantar e acionar imediatamente os órgãos competentes. Uma pesquisa feita em 92 países mostra que bater nos filhos não é uma boa prática para a educação. Uma análise usando mais de 180 estudos diferentes entre 2002 e 2024 mostra que punição corporal não traz nenhum tipo de benefício para crianças, seja elas de países de média ou baixa renda como o Brasil. Essa meta-análise combinou os resultados de 92 países diferentes para chegar a uma conclusão sobre o tema. Os castigos corporais foram associados de forma negativa a diversas categorias estudadas por psicólogos, ligados à piora do relacionamento entre pais e filhos, maior aceitação e prática da violência, problemas de saúde mental, queda no desenvolvimento escolar e até o uso de substâncias. O estudo mostra resultados consistentes que apontam de forma universal que as punições físicas são prejudiciais para crianças e adolescentes. O estudo segue critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mantém uma lista de países de baixa e média renda atualizada de 3 em 3 anos. Entre os países de alta renda, já é consenso científico que bater em criança não trazia benefício algum. Em 2006, o secretário-geral da ONU pediu que a prática fosse proibida. 65 países já têm
legislação com proibição parciais ou completas, mas a maioria deles faz parte dessa alta classe das nações. 7 cidades de Santa Catarina decretaram emergência por causa da mudança de clima. Os ventos e a maré alta estão ameaçando a região costeira. E olha só, a influência de clima, né, como algumas intempéries que trazem aí as questões que envolvem maré alta, lua cheia, ciclones tropicais, enfim, tudo que mexe muito com a maré está causando aí muita preocupação na região litorânea de Santa Catarina. Agora são 6 cidades que decretaram situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil aqui do estado, sobre a questão das erosões em áreas de beira-mar. Essas influências, né, do tempo, a condição da maré, vão causando uma destruição embaixo de construções que o homem fez e aí já era de bem da natureza e ela acaba querendo, entre aspas, de volta. Esse fenômeno, né, tem acontecido nas cidades de Passo de Torres, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul, Garopaba, Itapoá e Barra Velha. Esse foi o documento divulgado pela Defesa Civil do Estado. A capital também não está longe disso. Florianópolis realiza constantemente em diversas áreas estudos para verificar se há ou não erosão de áreas já construídas próximo a áreas de mar. Então, a Defesa Civil continua fazendo essa fiscalização constante para evitar, claro, não só danos materiais, mas principalmente danos à vida de quem frequenta esses espaços. Aí existem áreas que estão tendo a erosão que não são habitadas, mas a maioria delas são áreas à beira-mar, com ribeirinhos morando, ou então com construções, atrativos turísticos, enfim, que pode ocasionar prejuízos financeiros. Claro, se a erosão é muito grande, esses locais acabam desabando, ou então até ocasionar prejuízos maiores, que é ceifar uma vida, caso esses estabelecimentos estejam trabalhando e a erosão ocorra de forma muito grande. Então, a Defesa Civil continua fazendo monitoramento e esses municípios decretam situação de emergência para terem aí uns benefícios mais rápidos na questão de contratação de pessoal, mão de obra, equipamentos, enfim, para conter esses estragos que estão sendo ocasionados devido às mudanças climáticas, mas também pela invasão do homem nessas áreas que não deveria estar lá. E você vai ver a seguir, escolas do Ceará vão zerar o consumo de alimentos ultraprocessados e açucarados. E ainda, torcedor do Manchester United faz promessa inusitada para o time engatar sequência de vitórias. Nós voltamos já. Nos próximos 2 anos, as escolas públicas e particulares do Ceará vão ter que zerar o consumo de alimentos ultraprocessados e açucarados. As medidas constam em nova lei estadual. As comidas servidas nas escolas e vendidas nas cantinas devem se adaptar à nova legislação do estado do Ceará. A intenção é melhorar a qualidade das refeições disponíveis nas escolas públicas e privadas. A lei busca reduzir drasticamente a presença de alimentos fabricados com mais etapas de processamento industrial e com substâncias sintetizadas, como corantes, conservantes e aromatizantes. Alguns exemplos de alimentos ultraprocessados são achocolatados, biscoitos, salgadinhos de pacote e refrigerantes. O consumo excessivo destes produtos, considerados vilões dos hábitos alimentares, representa riscos para a saúde, enquanto as escolas públicas deverão ter exclusão de 100% dos ultraprocessados. No início do ano letivo de 2027, as escolas particulares terão um prazo de 2 anos para se adequar, ou seja, até setembro de 2027. A legislação aprovada no Ceará vale tanto para as refeições servidas na merenda escolar, como para os produtos oferecidos nas cantinas de toda a rede de educação. E o Brasil é exemplo mundial em merenda escolar, incentivando a alimentação saudável e a agricultura familiar. No entanto, manter o prato cheio ainda é um desafio.
O Brasil é reconhecido internacionalmente como referência em alimentação escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, criado em 1955, atende cerca de 40 milhões de estudantes em 150 mil escolas públicas e é considerado um dos maiores e mais estruturados do mundo. A política pública que garante refeições diárias a alunos da educação básica se destaca pela integração entre nutrição, agricultura familiar e educação alimentar, servindo de modelo para diversos países. Em 2009, o programa foi ampliado e passou a incluir toda a rede pública da educação infantil ao ensino de jovens e adultos. A lei também determinou que pelo menos 30% dos alimentos adquiridos venham da agricultura familiar, com prioridade para comunidades indígenas e quilombolas, e que os cardápios valorizem os hábitos regionais e evitem produtos ultraprocessados. A iniciativa fez do programa um exemplo de política que une inclusão social, desenvolvimento rural e saúde pública. Apesar do reconhecimento, os especialistas apontam desafios para manter a qualidade e o alcance do programa. O valor repassado pelo governo federal, que varia entre 41 centavos a R$ 2,56 por refeição, é considerado insuficiente para cobrir os custos da alimentação, obrigando os estados e municípios a completarem os recursos. Além disso, dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação mostram que cerca de 1.600 municípios ainda não cumprem exigência mínima de compra da agricultura familiar, o que evidencia desigualdades regionais e a necessidade de aprimorar a gestão local. Durante a cúpula global da Coalizão Internacional de Alimentação Escolar, realizada em Fortaleza, líderes de mais de 100 países destacaram o programa como exemplo de integração entre saúde, educação e sustentabilidade. No entanto, o encontro também reforçou a importância de modernização, ampliar o apoio técnico e fortalecer a fiscalização. Os especialistas avaliam que, com investimentos adequados e compromisso político, o Brasil pode continuar sendo a referência mundial, garantindo não apenas um prato cheio, mas também um futuro mais saudável e justo para milhões de crianças e adolescentes. Em Dourados foram intensificadas as ações do Outubro Rosa, com uma programação especial voltada à conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama. Um dos destaques foi a primeira ação social Mexa-se por Elas. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é de que mais de 70 mil novos casos sejam diagnosticados por ano no país. A detecção precoce continua sendo a principal arma contra a doença. Quando identificado em estágios iniciais, o câncer de mama tem até 95% de chance de cura. Por isso, o acesso a exames como mamografia e a realização do autoexame regular são ações que fazem toda a diferença. Iniciativa como Outubro Rosa é exemplo de como a sociedade civil, governos e instituições de saúde podem atuar de forma conjunta para promover informação, incentivar o diagnóstico precoce e oferecer apoio aos pacientes e familiares. Um dos destaques foi a primeira ação social Mexa-se por Elas, organizada pela FUNED, Fundação de Esportes de Dourados, em parceria com as equipes multiprofissionais na atenção primária da saúde. O evento aconteceu no fim de semana no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, no Jardim Água Boa. Nós estamos com as estações aqui, fizemos parcerias com as universidades, com a Universidade qual é Anhanguera, qual a Unigran, qual a FGD, né? São grandes parceiros nossos. Estamos aqui com os acadêmicos. Então, tem nutrição, alimentação saudável para a mulher conhecer a alimentação, a pirâmide dos alimentos, isso é muito importante, porque tudo é cuidado, né? Tudo é cuidado. Então, aqui nós estamos com estação de beleza também. Isso está acontecendo nas estações, além das palestras. Então, nós se reunimos aqui com atividade física, com atividade de saúde e com autocuidado, com palestra, com advogada, falando realmente dos direitos da mulher pós-câncer. A programação ainda contará com a Corrida Rosa, que retorna após 7 anos de paralisação. Centenas de pessoas se inscreveram para o evento no dia 18 de outubro. Nós vamos colocar 500 mulheres lá, junto com o cantor da Gata. Vai acontecer um Coffee Birds, né, que é algo novidade para Dourados, que já acontece nas grandes cidades, que vai ser um café saudável, junto com esporte, cultura e alimentação saudável. Lembrando que as inscrições já foram encerradas, mas chamando a população para estar presente no dia 17, aqui no Jorjão, vai ser a retirada dos kits.
que nos kits vai a camisetas, elas vão receber uma camiseta rosa, parecida com essa minha, juntamente com o seu chip da corrida. E depois vai ter a premiação de medalhas. Todas as participantes, as 500, vão receber medalha. Uma medalha linda, linda, linda. Juntamente com um troféu para quem conseguir pódio. Quem conseguir até o 3º e o 5º lugar. A ação Mexa-se por Elas contou com a carreta do Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Amor, onde foram realizados exames de mamografia. É muito importante falar que a conscientização da prevenção do câncer de mama não é só no Outubro Rosa, que a gente tem uma demanda muito maior em outubro, só que tem que ser o ano inteiro, né? Então a gente tem muita procura em outubro, mas a gente espera que essas mulheres também procurem o ano inteiro, porque a gente fica aberto o ano inteiro, nossos exames são gratuitos. Tem muitas pessoas que falam, tem que pagar algum valor. Não, todos os nossos exames são gratuitos. Durante o mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolverá uma série de ações voltadas ao combate do câncer de mama, onde será ampliada a agenda de preventivos e mamografias. A Secretaria de Saúde ampliou o número de atendimentos nas unidades de saúde e no CAN, né, que é o nosso principal centro de referência de atendimento à mulher, especializado. E também ampliou o número de exames que vão ser disponibilizados durante a campanha. Então, não vai faltar vagas, as mulheres que precisarem fazer esses exames, né, preventivo, lembrando que é de 25 a 64 anos, a faixa etária, e a mamografia esse ano vem com a novidade, né, da faixa ampliada pelo Ministério da Saúde, a partir dos 40 anos de idade até os 74 anos de idade. Para facilitar o acesso, os exames poderão ser marcados através do WhatsApp. Haverá também a ampliação de ações de prevenção ao câncer de colo de útero. Não vai ter regulação, inclusive os atendimentos eles podem ser agendados no CAN através do WhatsApp, então as mulheres não precisam, né, ir até o local para fazer esse agendamento, e aí é só comparecer no dia e no horário agendado pelo WhatsApp para fazer os exames, então tanto nas unidades de saúde quanto no CAN. Nós também vamos trabalhar com a prevenção do câncer de colo de útero, então a vacinação vai ser ampliada para o HPV em todas as unidades de saúde. Prevenção e promoção da saúde é o que as mulheres precisam para ter uma boa saúde, né? Bons resultados. Profissionais e acadêmicos da área da saúde se reuniram em Dourados, no Mato Grosso do Sul, para discutir novas técnicas para lidar com intercorrências e práticas de humanização da gestação ao pós-parto. Esse é o taping, uma técnica que traz benefícios da gestação ao pós-parto. Para a gestante, principalmente, ajuda na drenagem, ajuda na sustentação e alívio da dor. E no pós-parto, principalmente para as pacientes que têm parto cesárea, ele ajuda melhorando a mobilidade dessa paciente, aliviando a dor, e ele ajuda também a diminuir o edema abdominal, tanto para as pacientes pós-cesárea quanto para as pacientes pós-parto normal. A técnica foi uma das aplicadas nas oficinas do 2º Simpósio de Boas Práticas em Atenção à Gestação, Parto e Puerpério. O evento, que reuniu acadêmicos e profissionais, foi realizado pelo Programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica, junto com o Multiprofissional em Materno-Infantil do HU-FGD, Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Que é importante, sim, nós como profissionais ou futuros profissionais, entendermos as várias técnicas que tem aqui no mercado hoje em dia para tratamento durante a gestação, cuidado pós-parto, para que a gente possa orientar e direcionar o melhor tratamento para a paciente possível. A gestante ou a puérpera que receber esse cuidado, então ela vai ter um cuidado assim mais humanizado, ela vai conseguir ter uma equipe mais segura diante de algumas situações que pode acontecer ali no decorrer do trabalho de parto. Então, assim, o diferencial é muito grande, porque esses profissionais, eles estão se qualificando para atender futuramente, seja no hospital, seja pessoas que atendem trabalho de parto particular, alguns que querem trabalhar nessa parte de empreender mesmo, de trabalhar com as gestantes fora do ambiente hospitalar também. Então, essa qualificação é essencial para esses profissionais que estão em formação. Além de praticar novas técnicas para lidar com intercorrências, aqui os profissionais também conhecem em detalhes práticas de humanização, como a pintura, que representa a despedida da gestação para a chegada de uma nova vida. Para a gestante é um momento que marca a vida dela, né? Uma despedida também da barriga, desse processo da gestação.
é algo que eterniza, né, de uma forma artística, bonita, é um momento de descontração, leve, tranquilo, divertido. Para nós, para os profissionais, que é quem eu estou ensinando agora, esse momento ele facilita essa leveza. Então, a ideia é levar para residentes, para profissionais dos hospitais ou que trabalham em UBSs, para que eles consigam proporcionar esse momento de tranquilidade, de leveza também para essas gestantes, também da comunidade. Isabela está grávida da Maria Luísa e ver uma representação da filha é daquelas emoções difíceis de conter. Uma materialização assim perfeita. Estou muito ansiosa, é minha primeira filha, então assim está sendo tudo muito mágico. Viver esse momento aqui para mim está sendo, nossa, espetacular, com pessoas tão calmas, tão pacientes, humanas. Nossa, está sendo muito incrível. E agora vamos falar de esportes com o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando, e a todos de casa. Mais uma vez é um prazer trazer as notícias do esporte aqui no Redação Hit. E vamos começar falando sobre um acontecimento que tem gerado uma certa polêmica no mundo da bola. O Palmeiras está de olho em um atleta para reforçar o elenco na próxima temporada. E esse jogador foi um sucesso em um rival aqui no Brasil. Exatamente, o Verdão já está com conversas para contar com o Gerson, que era do Flamengo e hoje está no Zenit da Rússia. E pelo que parece, a torcida flamenguista não curtiu nem um pouco essa possibilidade de ver o seu antigo capitão jogando em um rival direto. Mas do outro lado, a torcida alviverde parece ter aprovado a ideia. Afinal de contas, quando o Gerson ainda atuava aqui no Brasil, ele era constantemente convocado para a seleção brasileira e tinha boas atuações. E parece que o meia não se adaptou bem ao futebol russo e um retorno ao Brasil poderia até ser um caminho de voltar a Canarinho. O Palmeiras iniciou conversas para contratar o meio-campista Gerson, atualmente no Zenit da Rússia. O jogador não se adaptou ao futebol russo e pensa em um retorno ao Brasil. As conversas ainda estão em estágio inicial. O nome de Gerson já vinha sendo especulado dentro do Palmeiras há pouco mais de um mês. O clube nega o interesse, mas sua chegada é vista pela diretoria alviverde como uma oportunidade de mercado. O jogador está insatisfeito no Zenit e acha que um retorno ao Brasil o ajudaria a recuperar os holofotes da seleção brasileira. Desde que foi para a Rússia, o jogador não foi mais convocado. Um eventual retorno ao Brasil, assim, poderia colocar o atleta no radar do técnico Carlo Ancelotti, como aconteceu com Andréas Pereira. O Zenit quer recuperar o investimento feito na contratação de Gerson, onde o clube desembolsou 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais. A equipe russa agora pede o mesmo valor. O jogador chegaria ao alviverde na próxima janela de transferências, com abertura prevista para janeiro de 2026. Gerson viria para disputar posição no meio-campo, onde Abel Ferreira conta com nomes como Andréas Pereira, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista. Este último em recuperação de uma cirurgia na coxa. Gerson viu seu perfil oficial no Instagram ser tomado por torcedores do Palmeiras após o rumor de sua possível contratação. E o meia ex-Flamengo curtiu um comentário no qual um alviverde pedia a Leila Pereira, presidente do clube paulista, para buscá-la no aeroporto para uma possível ida ao Verdão. Gerson tem uma história de ligação com o Flamengo, sendo campeão do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil. Além disso, o Joker era o capitão da equipe até ser vendido ao Zenit. No clube russo, o brasileiro tem apenas 6 jogos e ainda não marcou nem deu assistências. E por falar em polêmica, durante a última semana, os lances de arbitragem no último Choque Rei foram divulgados. Depois de muita espera, a CBF divulgou os áudios da cabine do VAR. Conta pra gente, Felipe. Pois é, depois do São Paulo ter que pedir um aval da FIFA, os áudios do VAR e do árbitro de campo foram divulgados. Vamos conferir. O clássico entre São Paulo e Palmeiras ainda gera discussões quase uma semana depois. Após o tricolor passar dias pedindo a divulgação da conversa entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo, com o aval da FIFA, os áudios foram divulgados. Dos 5 lances que o São Paulo questionou, a CBF liberou 4 áudios das conversas. Entre eles está o lance que gerou mais polêmica: o contato dentro da área de Alan com Gonzalo Tapia. O árbitro de vídeo interpretou o lance assim como o árbitro de campo e não sugeriu a revisão. Para mim foi um choque, o jogador do Palmeiras escorrega, a bola tá passando, para mim é um choque. O jogador escorregou. Porque tem que ele narrou, tá, Wilbert?
Eu entendo. Olha só, a gente tem essa condição aqui, é uma bola que está saindo da área, está totalmente acidental por esse escorregão. Eu preciso ouvir, tá foda? Ramon, é justamente isso que você narra, tá? Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área, tá? E o jogador claramente do Palmeiras tem um escorregão, tá? Outro lance que gerou discussão foi na dividida entre Andreas Pereira e Marcos Antônio, onde Andreas chega atrasado, acaba fazendo a falta no jogador do São Paulo e leva cartão amarelo. Para os tricolores, o lance era para cartão vermelho. O VAR entendeu que não teve impacto suficiente na canela para uma pena mais grave. Quero ver esse contato. Eu sei, mas tocou nele. Cartão amarelo. Não, ele Olha só, pela 2 aqui, na bola. é um jogador que toca na bola e para no outro contato. Se eu quero ver se é o pé com o pé. Tá. Mostra uma outra imagem lateral. Raspa na canela, tá. E o contato posteriormente, o contato mais forte é embaixo, tá? Tem um contato que não é pleno na canela e posteriormente o contato embaixo junto com o pé, tá? Número 8, tá? Cartão amarelo. Deixa eu ver esse lance em velocidade real. Deixa eu ver em velocidade real. 16 segundos. Você quer que eu faça? Cala a boca. Luciano, por favor. Deixa eu dar uma olhada se não é um lance que ele... Calma. Se ele despreza a disputa da bola e vai por cima, tá? Tudo checado aí. Número 8, identidade confirmada do cartão amarelo, tá? Os outros 2 lances envolveram Gustavo Gomes do Palmeiras. Em um, ele está correndo junto a Gonzalo Tapia e acaba pisando no atacante. Hilbert, que estava no VAR, entendeu que Gomes estava desequilibrado e, por isso, atinge o atacante São Paulino. Então, o jogador, ó, que ele está desequilibrado e vai tentar saltar, o jogador caindo não tem um local como cair, tá na frente. Tudo checado, tá? Pode seguir. No outro, Gustavo Gomes disputa novamente com Tapia e acaba acertando o rosto do jogador. O VAR entendeu que foi acidental. Tá ok, Ramon, ele vai levantar, atinge com o cotovelo, mas não é nenhum gesto adicional, tá? Não é uma ação de cotovelada no adversário. Pegou sim, é quando ele levanta, pega o braço do seu rosto, pega assim, não pega por querer, porque ele levanta, tá bom? Pode ir lá. E ainda falando de futebol, cada torcedor tem a sua forma de demonstrar amor pelo clube do coração, como por exemplo, fazer uma promessa. E parece que um torcedor inglês fez isso de uma maneira muito inusitada. Como foi isso, Felipe? Então, essa promessa já dura um bom tempo. Frank, que é um torcedor do Manchester United, prometeu que só cortaria o cabelo novamente depois do United vencer 5 partidas seguidas. Mas o grande problema é que isso não acontece já faz mais de um ano. A cada partida o cabelo de Frank cresce mais e a sua promessa se torna ainda mais duradoura. E mesmo assim ele segue confiante e fiel à sua promessa. Vamos ver um pouco mais dessa história na reportagem. Ser apaixonado por futebol pode levar o torcedor a cometer loucuras. Como é o caso de um torcedor do Manchester United da Inglaterra. Tudo começou com uma promessa feita em outubro de 2024. Frank só cortaria o cabelo quando os Reds emplacassem uma sequência de 5 vitórias. E desde então, o clube inglês não demonstra reação positiva nos campeonatos que disputa e se aproxima de uma crise, que deixa o técnico Ruben Amorim na berlinda. Além de aumentar cada vez mais a contagem regressiva do torcedor ir ao barbeiro. Frank decidiu compartilhar a promessa em suas redes sociais, sempre com bom humor. E a cada dia com o cabelo maior. Logo, os vídeos viralizaram nas redes sociais. Apesar de parecer uma missão impossível, o torcedor fiel não pretende desistir da promessa, apesar de admitir um pequeno arrependimento. Mas confia na volta por cima de seu time do coração e pretende ir ao barbeiro o mais rápido possível. Bom, Fernando, e por hoje eu fico por aqui, mas calma que eu apareço aí com mais notícias do esporte mais pra frente. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações de hoje. Um ótimo domingo para você. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se quiser rever mais notícias, é só acessar o nosso canal no YouTube Jornalismo Hit TV. Ótimo domingo a todos e até mais!